Bem, eu sou Natália, né, do quinto semestre de medicina da UFC, e eu vou falar um pouco sobre sangramento uterino anormal. Para início de conversa, é importante a gente definir bem o que seria o sangramento uterino anormal. Então, eu trouxe duas definições, uma da Febrasgo e a outra da MEAC, certo? A da Febrasgo, ela diz: o sangramento uterino anormal é um distúrbio em que um ou mais dos parâmetros do sangramento uterino normal está alterado, sejam eles quantidade, duração ou frequência. O SUA também é definido como perda menstrual excessiva, com repercussões físicas, emocionais, sociais e materiais na qualidade de vida da mulher, que podem ocorrer isoladamente ou em combinação com outros sintomas. Então, essa definição que a Febrasgo traz, é importante a gente perceber que tem aspectos clínicos e tem aspectos subjetivos. Isso também, além de aparecer na definição da Febrasgo, também aparece na definição da MEAC. E isso é bastante importante no diagnóstico, porque a gente vai ver um pouco mais para frente que às vezes é um pouco difícil de quantificar, por exemplo, o volume de menstruação para que a gente possa enquadrar dentro do parâmetro de normalidade ou de anormalidade. Então, os parâmetros, os aspectos subjetivos também são bastante importantes. Certo? E aí, a definição da MEAC diz assim: o SUA é definido como perda menstrual excessiva com repercussões na qualidade de vida da mulher. Aí a gente percebe os aspectos subjetivos. Pode estar associado à perda menstrual anormal em duração, regularidade, volume e frequência. Então, assim, para a gente compreender um pouco melhor a questão da definição das duas, é importante que a gente possa definir os parâmetros de normalidade, certo? Então, assim, dentre esses três, duração, volume e frequência, a gente tem que, na duração, a duração normal é de 3 a 8 dias, certo? Quando a gente fala de volume, a gente diz que é normal em volume por ciclo de 5 a 80 ml. E em relação à frequência, a gente diz que o normal é de 24 a 38 dias. Então, considerando esses três parâmetros de normalidade, tudo que estiver fora desses parâmetros, a gente pode considerar como sendo um sangramento uterino normal, certo? Então, dentro da epidemiologia, a gente consegue perceber a importância do sangramento uterino anormal, pela sua grande incidência. 40% das mulheres no mundo apresentam, tem ou não diagnóstico de sangramento uterino anormal. Como assim? Algumas mulheres têm, mas infelizmente acabam passando, o diagnóstico acaba passando e as mulheres passam a viver com aquele diagnóstico passam a viver com aquela patologia sem que haja um diagnóstico efetivamente. De 9 a 14% das mulheres com SUA se enquadram no critério de volume anormal, dentro daqueles três critérios, né, de frequência, duração e volume, de 9 a 14%, especificamente se enquadram no critério de volume anormal. Quando a gente une critérios subjetivos ao volume anormal, a gente tem que essa porcentagem sobe para 52%. Então, a gente pode perceber que a subjetividade no diagnóstico do SUA é muito importante. 53% das pacientes em emergência de sangramento uterino anormal já tiveram um quadro anterior, o que nos leva a pensar que essas mulheres ou estão tendo, ou não tiveram um diagnóstico efetivo no primeiro quadro, ou estão dentro de uma terapêutica que não é efetiva. Então, 53% das pacientes em emergência com sangramento uterino anormal já apresentaram um quadro anterior. Então, 35% das mulheres com diagnóstico de sangramento uterino anormal apresenta anemia leve. E pouco menos da metade dessa porcentagem apresenta anemia
moderada ou grave. E esse último tópico eu coloquei em negrito porque é um tópico de extrema importância. É a relação estabelecida entre o sangramento uterino anormal e a histerectomia. A histerectomia evitável, certo? A gente vai ver um pouco mais para frente que a histerectomia, ela é o tratamento em último caso, depois que já são esgotadas todas as tentativas terapêuticas farmacológicas e outras, que a gente vai ver mais direitinho mais para frente. Então, a histerectomia, ela é a última opção terapêutica, mas a gente encontra mulheres que passaram por a histerectomia mesmo sem ter tentado uma terapêutica, por exemplo, farmacológica. E aí, dentro da etiologia, existe um aspecto bastante importante para orientar o diagnóstico, né, a pesquisa diagnóstica do sangramento uterino anormal. Então, a gente pode pensar em algumas causas específicas de acordo com a idade da paciente, certo? Então, quando a gente fala de uma paciente com menos de 20 anos, a gente pode pensar em causas de imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise, certo? Quando a gente fala de pacientes entre 20 e 40 anos, a gente pode pensar em lesões estruturais. E guardem essa informação, porque ela vai ser bastante importante no momento que a gente for ver um pouco mais sobre o manejo no diagnóstico, certo? E quando a gente fala de pacientes com mais de 40 anos, a gente também pensa em flutuações do eixo hipotálamo-hipófise, mas também pensamos em patologias miometriais e endometriais, prevalecendo as endometriais, principalmente na fase de senescência, ou seja, lá para os 65, 70 anos na vida da mulher. E aí, aqui é um aspecto bastante importante, certo? De classificação das etiologias. A gente tem 8 etiologias mais importantes. E aí vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou lembrar essas 8? Aí tem uma mnemônica que auxilia, né, para que a gente lembre dessas causas etiológicas, dividindo-as em estruturais e não estruturais. Então, dentro das causas estruturais, a gente vai lembrar de palmo, certo? Palmo, de palma da mão, certo? Então, a gente pensa em palme como sendo uma estrutura do corpo, certo? Então, a gente vai associar o P de palme a pólipo, o A adenomiose, o L a leiomioma e o M a malignidade. E as causas não estruturais, a gente vai lembrar de Cohen, certo? Causas não estruturais, Cohen. C, de coagulopatia, O, de disfunções ovulatórias, E, de endométrio, principalmente aquelas causas mais relacionadas com a hemostasia do endométrio, I, de iatrogenia, e N são algumas patologias que não foram bem classificadas ainda, mas que estão relacionadas também com o sangramento uterino anormal. E esses pontos aqui são pontos importantíssimos que a gente não pode deixar de esquecer, por isso eu estou fazendo um lembrete aqui. São coisas que já foram ditas. Primeiro, da importância da idade da paciente na orientação do diagnóstico etiológico. Né? Quais etiologias estão associadas ao sangramento uterino anormal em cada faixa etária. Isso é importante. Não podemos esquecer também da mnemônica Palm-Cohen, certo? Causas estruturais e não estruturais. E também é de extrema importância sempre excluir gestação em casos de suspeita de sangramento uterino anormal. Por quê? Porque a conduta muda completamente se a paciente está gestante ou não. Então, sempre buscar excluir gestação. Então, indo para as etiologias, né? Começando pelas estruturais. A primeira, a gente tem aqui o pólipo.
Os pólipos, eles podem ser tanto endometriais como endocervicais. De 8 a 34% das mulheres com sangramento uterino anormal apresentam pólipos. Então, a gente pode perceber que os pólipos, eles são uma causa etiológica bastante expressiva no desenvolvimento de sangramento uterino anormal. E, claro, os pólipos são responsáveis pelo aumento do volume menstrual. A adenomiose. A adenomiose, ela já foi anteriormente, né, antigamente, considerada como uma classificação da endometriose. No caso da adenomiose, é como se houvesse uma infiltração do endométrio no miométrio. Então, a relação da adenomiose com o sangramento uterino anormal está diretamente relacionada com a profundidade desse implante do endométrio no miométrio. Então, quanto mais superficial for esse implante do endométrio no miométrio, mais estará associado a sangramento uterino anormal. Terceira causa estrutural, os leomiomas. Existe uma classificação bem básica, né, quanto à localização dos leomiomas. A gente tem o subseroso, o intramural e o submucoso. O que está mais associado ao sangramento uterino anormal é o submucoso. Por quê? Porque ele está mais perto dos vasos que são rompidos, né, no processo de menstruação, e ele também aumenta essa superfície endometrial, né, por aumento de volume mesmo, e acaba aumentando por consequência, claro, o sangramento, o volume de sangramento. Aí, a quarta patologia que está associada com as etiologias estruturais é a malignidade. Então, a gente percebe que a malignidade, ela está mais associada, né, tem uma maior incidência com mulheres na menopausa ou próximas da menopausa, certo? Alguns fatores de risco são importantes também, como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, e algo muito importante, que é a exposição prolongada a estrogênios, sem que haja uma oposição dos progestagênios. Por quê? É importante ressaltar que os estrogênios, de forma geral, eles são responsáveis por, entre aspas, cultivar o endométrio. Então, o endométrio cresce com o estímulo do estrogênio. E os progestagênios, eles são responsáveis por uma maior estabilidade do endométrio. Então, é como se houvesse uma certa função antagônica dos dois. Enquanto o estrogênio, ele busca mais um crescimento do endométrio, os progestagênios, eles são responsáveis por uma maior estabilidade do endométrio. Então, quando há uma exposição prolongada a estrogênios sem uma oposição de progestagênios, acaba havendo um crescimento exacerbado do endométrio e pode ser um fator que predispõe ao desenvolvimento de malignidade a longo prazo. Dentro das etiologias não estruturais, a primeira da nossa mnemônica lá, né, COEN, é o C de coagulopatia. Então, tem algumas doenças relacionadas com a coagulação que estão também relacionadas com o sangramento uterino anormal, mas assim, a mais incidente, né, a que geralmente está em destaque, é a doença de von Willebrand. Além dela, existe também disfunções plaquetárias, hemofilia e também hepatopatia, estando relacionada com uma disfunção na produção dos fatores de coagulação. E um aspecto que pode
Um aspecto que pode gerar uma certa desconfiança de uma coagulopatia seria uma anemia persistente e sangramentos abundantes desde o início das menstruações. Então, desde o início, né, desde a menarca. O O de ovulatórios, né, distúrbios ovulatórios. Geralmente, esses distúrbios, eles estão mais presentes nos extremos do período reprodutivo, ou seja, muito no início do período reprodutivo feminino ou muito no final. O principal distúrbio associado à ovulação, que também está relacionado com o sangramento uterino anormal, é a síndrome do ovário policístico. Então, é o mais frequente no período reprodutivo. As causas endometriais. Como eu falei anteriormente, essas causas endometriais aqui, elas não estão relacionadas tanto com a estrutura do endométrio, mas sim com a hemostasia do endométrio. Ou seja, são distúrbios que são primários do endométrio, que geralmente estão relacionados com a hemostasia endometrial. Então, há algumas disfunções da hemostasia e, por isso, o endométrio ele não consegue controlar muito bem o sangramento e acaba tendo um sangramento abundante e excessivo. Na iatrogenia, a gente tem o uso de alguns fármacos que podem estar relacionados com o sangramento uterino anormal, certo? Então, os contraceptivos orais combinados, eles estão relacionados com o sangramento uterino anormal. Por quê? Em algumas situações, há o que a gente chama de spotting, que é como se fosse um sangramento de escape. Não é necessariamente uma menstruação por ovulação, mas é um sangramento que não deveria estar acontecendo. E geralmente ocorre com o início do uso de contraceptivos, ou então com a troca de contraceptivo ou troca de dose de contraceptivo, certo? Alguns anticoagulantes também podem acabar alterando a hemostasia da paciente e causar também sangramento uterino anormal. E os AINES, que já são conhecidamente relacionados com a questão de aumento de sangramento por conta da inibição da ciclooxigenase, né, na cascata do ácido araquidônico. Indo para diagnóstico, nós temos que o ideal é iniciar por uma anamnese detalhada, certo? Como qualquer outro passo a passo diagnóstico de qualquer outra patologia, certo? Em seguida, claro, temos que fazer um exame físico geral, é importante, porque, como eu já havia falado anteriormente, algumas repercussões do SUA são repercussões sistêmicas, como a anemia. Então, é importante fazer um exame físico geral, certo? É importante também fazer um exame abdominal e pélvico, né, para, em caso de etiologias estruturais, a gente talvez encontrar no exame abdominal ou pélvico alguma massa palpável, alguma coisa do tipo, certo? É de extrema importância. E um exame ginecológico, para saber se realmente aquele sangramento é uterino ou se é de outra região. Existe um sistema de score que auxilia nesse diagnóstico, certo? É o PBAC, que tem uma acessibilidade e especificidade muito boa, né? Respectivamente de 86% e 89%. Então, aqui a gente pode ver com um pouco mais de detalhe esse sistema para quantificar, né, para tentar diagnosticar a paciente com SUA, certo? Então, esse sistema, ele está relacionado, ele tenta quantificar o volume da menstruação da paciente. Isso é algo bem difícil de se fazer, certo? Então, isso aqui é como se fosse uma forma de sistematizar e tentar atribuir valores para
facilitar o diagnóstico, tá? Então, assim, para absorventes levemente encharcados, a gente tem um score de 1. Absorvente moderadamente encharcado, score de 5. Absorvente completamente encharcado, 20. E aí, para absorventes internos ou tampões vaginais, levemente encharcados, a gente tem 1. Moderadamente encharcado, a gente tem 5. E completamente encharcado, a gente tem 10. Então, assim, somando esses scores da paciente, se esse número der maior ou igual a 100, a gente pode considerar que a paciente tem uma perda sanguínea excessiva na menstruação, certo? E aí, enquanto isso, na MEAC, a MEAC, ela considera bastante a questão da subjetividade no diagnóstico do sangramento uterino anormal, certo? Então, no protocolo de sangramento uterino anormal da MEAC, eles têm essas perguntinhas que ajudam a orientar o diagnóstico da paciente. Então, são perguntas relacionadas tanto com a clínica da paciente, quanto com aspectos subjetivos dessa paciente. Como a gente pode ver aqui. Como o sangramento menstrual afeta a sua vida? Você tem que organizar suas atividades sociais fora do período menstrual, ou seja, a menstruação de alguma forma impede que essa mulher exerça as suas funções, exerça as suas atividades diárias. 2, você se preocupa em ter algum acidente relacionado ao sangramento, por exemplo, manchar uma roupa estando em público, ou alguma coisa do tipo. Como você é afetada fisicamente? Você apresenta perda de grandes coágulos durante a menstruação? Alguma vez você se sentiu fraca ou com falta de ar durante a menstruação? Aqui a gente pode associar um fator clínico, né, que seria a anemia, como eu já tinha falado, uma manifestação sistêmica do sangramento uterino normal. E aí o último aspecto aqui seria quando você sangra. Você necessita trocar absorvente durante a noite ou acorda durante a noite para a troca de absorventes? Durante os dias de maior sangramento, alguma vez você apresentou transbordamento do absorvente interno ou externo em menos de 2 horas? Então, assim, essas perguntas aqui do protocolo da MEAC, como eu já havia falado, tanto tenta enquadrar aspectos clínicos, quanto tenta enquadrar aspectos da subjetividade da paciente. Então, enquadrando a paciente nos critérios de sangramento uterino anormal, nós partimos para o diagnóstico etiológico, certo? Então, Nath, eu posso te interromper rapidinho? Só para falar uma coisa muito importante com relação a você entender se a paciente está ou não com sangramento uterino anormal, né? Uma das coisas que a gente mais leva em conta é se tem mudança, alteração do fluxo normal da paciente. Por exemplo, tem gente que naturalmente tem a menstruação mais, né, com um fluxo mais intenso. Então, você tem que perguntar assim, o seu fluxo teve alteração? Você notou alguma diferença no seu fluxo? Realmente é uma coisa muito subjetiva, né? Mas, geralmente, a gente vê alguma diferença, para você classificar realmente o sangramento, né, anormal, pela percepção da paciente, sabe? Tanto pela qualidade de vida que está afetada, quanto pela percepção dela de que não, realmente eu tenho uma alteração. Antes não era desse jeito, que às vezes você consegue pontuar exatamente quando foi que começou. Então, é só para falar mais, fazer um adendo, né? Sobre isso. Realmente, a percepção da paciente é muito importante para você identificar um sangramento uterino anormal. É isso. Obrigada, Leti. Então, voltando aqui. Quando a gente consegue enquadrar uma paciente como tendo realmente um sangramento uterino anormal, a gente parte para o diagnóstico etiológico, ou seja, a gente sabe que a paciente tem o sangramento uterino anormal, mas a gente precisa investigar qual é a causa desse sangramento uterino anormal. Então, a gente parte para o diagnóstico etiológico. E aí, exames a solicitar. Como eu havia falado lá no início, a gente sempre precisa excluir gestação. Então, de cara, a gente precisa pedir um beta-HCG da paciente, certo? Para excluir gestação. Se o beta-HCG der positivo,
a conduta vai ser completamente diferente, certo? Caso dê negativo, a gente continua na conduta buscando uma causa estrutural ou não estrutural para o sangramento uterino anormal, certo? Então, como eu havia falado no início, que eu falei que era uma informação de extrema importância, a causa preponderante nas mulheres de 20 a 40 anos são causas estruturais. Então, essas causas estruturais, elas podem ser detectadas por exames de imagem, geralmente. Então, os primeiros que vão ser solicitados, com exceção do beta-HCG, os primeiros que serão solicitados serão exames de imagem, né, buscando essas causas estruturais que são as mais incidentes. Então, as principais são a ultrassonografia, né, pode ser a pélvica ou a transvaginal, geralmente eles pedem a transvaginal, na verdade eles pedem as duas, mas a transvaginal consegue ter uma acurácia melhor, certo? A esterosonografia, que é quando é injetado alguma coisa, pode ser gás ou pode ser líquido, na cavidade uterina, para que aquele espaço, aquela cavidade virtual, ela realmente apresente um volume interno, né, para que algumas patologias possam ser melhor exploradas, como os pólipos, por exemplo. Então, se a cavidade uterina ela está fechadinha, ela está virtual, a gente, no caso, não conseguiria ver, por exemplo, os pólipos. Mas quando a gente faz a esterosonografia, que a gente injeta alguma coisa na cavidade uterina, seja gás ou seja líquido, geralmente soro fisiológico, a gente consegue ver um pouco melhor as delimitações do endométrio. Então, a gente, por exemplo, conseguiria ver pólipo se a paciente tivesse. E a esteroscopia com biópsia, né, caso tenha algum achado, o indicado é que haja biópsia para excluir malignidade. E aí, caso essa paciente, dentro da busca por causas estruturais, a gente não consiga encontrar nada, causas sistêmicas ou não estruturais devem ser investigadas com o auxílio de outros exames, certo? Então, geralmente, esses exames são hemograma completo, são provas de coagulação para descartar ou então concluir que seja alguma coagulopatia, contagem de plaquetas também. Então, são alguns exames que a gente pode solicitar em casos de não achar uma causa estrutural para o sangramento uterino anormal. E aí, os tratamentos. A gente tem os tratamentos farmacológicos e os tratamentos cirúrgicos. Dentro dos tratamentos farmacológicos, a gente tem o contraceptivo oral combinado, certo? Então, geralmente, como eu havia falado antes, é importante que haja esse, entre aspas, antagonismo entre o estrogênio e os progestagênios, certo? Então, o contraceptivo oral combinado, ele consegue, de uma certa forma, estabilizar de forma adequada esse sangramento, né? Consegue reduzir em até 60%, 70% o volume de sangramento por ciclo. Então, é um tratamento, assim, bastante utilizado, né? E com eficácia muito boa. Nós temos também o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que geralmente ele é utilizado apenas em casos de disfunções ovulatórias, certo? E geralmente ele tem, assim, como efeito colateral, sangramento inesperado. Também os antifibrinolíticos. Os antifibrinolíticos, eles agem na porção final, na cascata de coagulação, né? E ele ajuda a aumentar a estabilidade do coágulo e, assim, reduzir o sangramento uterino anormal. Então, o principal antifibrinolítico utilizado no sangramento uterino anormal é o ácido
tranexâmico. E nós temos também os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que o principal é o ácido mefenâmico, que, no caso, como eu tinha falado das causas miometriais, não estruturais, miometriais, tem uma relação bastante significativa no que diz respeito à hemostasia do endométrio. Então, esse ácido mefenâmico, ele é, dentre todos os anti-inflamatórios não esteroidais, ele foi o que mostrou maior eficácia quanto ao controle da atividade inflamatória no endométrio e, por consequência, na redução do sangramento no caso das patologias de sangramento uterino anormal. E aí nós temos o tratamento cirúrgico. Em caso de pólipo, a gente pode realizar a polipectomia. Em caso de não ter responsividade ao tratamento farmacológico, certo? A miomectomia em caso de mioma, também quando não há uma resposta ao tratamento farmacológico. E existem alguns métodos da ablação endometrial. Ela pode ser feita por laser, pode ser feita por vaporização ou crioablação. Ou seja, existem vários métodos de ablação endometrial, mas vale ressaltar que a ablação endometrial, ela é responsável pela destruição do endométrio. Então, por isso que ela consegue controlar o sangramento uterino anormal. Então, em casos de pacientes que desejam ainda gestar, não é recomendado que a paciente realize a ablação endometrial, porque ela vai acabar cursando com uma infertilidade. Então, não é indicado. A histerectomia, como eu havia falado no início, a histerectomia, ela é o recurso final, ela é a última opção. Depois de todas as tentativas farmacológicas e outros tratamentos terem sido esgotados. Então, a histerectomia é a última opção, certo? Que seria a retirada do útero. E aí, enquanto isso, na MEAC, esse aqui é um fluxograma, né, que está no protocolo de sangramento uterino anormal da MEAC, e mais ou menos consegue orientar a conduta que deve ser seguida no caso de paciente com sangramento uterino anormal. Então, se a história de sangramento uterino anormal é confirmada, né, como eu havia falado, se é feito o diagnóstico, a gente vai buscar os outros, o diagnóstico etiológico, né, a causa daquela patologia. Então, fazer uma anamnese detalhada, fazer um exame físico geral, um exame físico abdominal, pélvico, um exame ginecológico. Então, toda essa parte inicial de anamnese e exame físico é de extrema importância. E aí a gente parte para os exames laboratoriais a critério da avaliação clínica. Então, lembrando, as principais causas são as causas estruturais. Então, a gente vai começar essa investigação com exames de imagem, certo? Então, a gente pode começar com uma ultrassonografia. No protocolo da MEAC, necessariamente, eles começam com uma ultrassonografia. Então, se a ultrassonografia, ela dá normal, a gente pode discutir as opções com a paciente para um tratamento farmacológico, né, podendo ser progestagênios cíclicos, contraceptivos orais combinados, anti-inflamatórios não esteroidais, antifibrinolíticos, e o sistema intrauterino de levonorgestrel, também, que é bastante eficaz, certo? E aí, isso tudo esse tratamento farmacológico com o intuito de controlar o sangramento. Se na ultrassonografia a gente encontra alguma alteração, o ideal é que haja uma biópsia dessa alteração, e o indicado é que se faça, para complementar a ultrassonografia, uma histeroscopia com biópsia dirigida também, certo?
E aí, em caso de achar pólipos ou mioma submucoso, ou casos de hiperplasia endometrial, ou algo semelhante a um crescimento maligno, o ideal é que haja biópsia, certo? Então, se mesmo achando essas alterações, a gente conseguiu controlar o sangramento, as orientações e condutas são mantidas. E essa paciente vai ser acompanhada a longo prazo, para ver a evolução do quadro. Se o sangramento não for controlado, o ideal é que essa paciente passe por um tratamento um pouco mais incisivo, que no caso seria a ablação endometrial, como eu já havia falado, e a esterectomia. As referências são o Tratado de Ginecologia da Febrasgo e o Protocolo de Sangramento Uterino Anormal, da MEAC. E obrigada.